Gente, boa noite, graça e paz. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Aleluia. O tema do nosso mês é equilíbrio. E hoje eu vou falar sobre equilíbrio espiritual a partir do ponto da experiência com Deus. E para mim o que aconteceu nesse texto é uma experiência equilibrada com Deus. E eu peço que você se concentre, que você abra o seu coração. Deus quer falar conosco, amém? Paulo disse: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu creio que a pregação é um instrumento que Deus usa para nos transformar. Atos capítulo 9, a partir do verso 1, diz o texto: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homem como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, santa, poderosa, viva e eficaz, capaz de transformar o coração do homem, capaz de purificar a nossa alma, capaz de renovar a mente, capaz de incendiar o coração. Lâmpada para os nossos pés, disse o salmista, luz para o caminho. Senhor, o autor de Hebreus diz que ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que é apta para trazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, para trazer à tona os pensamentos, os sentimentos do coração. Senhor, a tua palavra é a verdade. O Senhor diz em João capítulo 6, as minhas palavras são espírito e vida. Senhor, eu peço para que a tua palavra seja clara, notável, perceptível, audível, que possa tocar o coração, que possa influenciar a mente, que possa transformar o ser, que a tua palavra seja clara, traga entendimento para todos nós. Senhor, fala conosco, que o Senhor cresça, que eu venha diminuir e que o teu nome, Senhor, seja honrado. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. É um grande desafio para todos nós achar um equilíbrio nas coisas. E quando nós falamos das Escrituras, é um desafio achar um equilíbrio entre o conhecimento e a experiência. Em alguns lugares é enfatizado muito a experiência. E nós temos muitas experiências. O nosso culto, ele traz experiências. E nós também somos desafiados a conhecer as Escrituras, não só por experiências, mas por entendimento, por revelação. E Deus é um Deus que quer nos levar a conhecer as Escrituras e a Ele, pelo conhecimento, mas pela revelação, pela experiência. E a Bíblia vai mostrar para nós inúmeras experiências que existiram no decorrer da história, que foram base, que foram fundamento para que pessoas caminhassem a sua trajetória, a sua fé cristã. Elas foram o que foram, não porque tiveram um bom professor de teologia ensinando algo para elas. Elas foram o que foram por causa de uma profunda experiência que tiveram com Deus. Se você olhar desde Gênesis, você vai ver Adão, por exemplo. Adão nasce de uma experiência que Deus promove. A Bíblia diz que Deus sopra
há um sopro, há o ruá de Deus, e aquilo gera vida. Adão nasce a partir de uma experiência com o Espírito de Deus, com o sopro de Deus. Você segue nas Escrituras, você vê Noé. A geração que Noé vivia era uma geração tão perturbada, tão conturbada, a ponto de Deus dizer que não viveria mais com a humanidade. E Deus dá uma experiência para Noé. E Noé começa a construir uma arca no meio do nada, totalmente contrária a tudo. Por quê? Porque Noé teve uma experiência com Deus. Ele foi fiel a um chamado de Deus, e durante 120 anos, Noé luta contra uma geração por causa de uma experiência que ele tem com Deus. Era a voz do contra, era a voz solitária, era o maluco do pedaço, mas está lá esse homem construindo, edificando. Por quê? Por causa da experiência que tivera com Deus. A Bíblia fala de Abraão, 75 anos de idade, rico, resolvido, casado. Deus aparece para ele e fala: Abraão, você vai ter um filho, Abraão. Como, Senhor? Eu sou velho, minha mulher é estéril. Deus fala: você vai possuir a terra, você vai ter um filho. E a Bíblia fala que Abraão faz um sacrifício a Deus. Na verdade, ele evidencia o seu coração quando Deus pede Isaque a ele. E Abraão se torna a nossa referência de fé. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, que ele é a manifestação de alguém que creu em Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aonde está a justiça? Na fé que Abraão teve. Aonde? Na experiência que Abraão tem com Deus. A Bíblia fala de Moisés. Moisés tem o seu despertar em uma experiência com Deus. A Bíblia fala: estava Moisés pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e o Senhor lhe apareceu na sarça, e o Senhor lhe disse: Moisés, Moisés. Deus deu uma experiência para Moisés. A sarça começou a pegar fogo, ele ouve a voz de Deus, e ali Moisés é chamado para libertar o povo, para tirar o povo do Egito. E Deus vai operando sinais, vai dando experiências tremendas para Moisés. A Bíblia fala de Josué, aquele que deu sequência ao chamado de Moisés, não simplesmente porque serviu a Moisés, mas Deus aparece para ele e fala: Josué, seja forte, seja homem, seja corajoso, porque eu vou levar você e esse povo a herdar a terra. Você vai herdar a terra. A experiência de ouvir a voz de Deus faz com que Josué seja um camarada inspirado, cheio de ânimo, cheio de graça, cheio de fé, cheio de ousadia. A Bíblia fala para a gente do livro de Juízes, dos livros de Reis. Os juízes vão mostrar eras aonde os reis têm experiências, onde o povo experimenta a dor do pecado, o pecado que gera prisão, a prisão que leva o povo ao arrependimento e ao perdão de Deus, e o perdão que produz paz no coração dos homens. A Bíblia fala de Elias, o homem que orou, o céu se abriu, o homem que orou, os céus se fecharam, o homem que confrontou os profetas de Baal. Se Baal é Deus, que caia fogo do céu, mas se o Senhor é Deus, que isso aqui seja consumido agora. Elias nasce debaixo de uma experiência tremenda. Ele caminha, por quê? Porque tem experiências com Deus. A gente poderia citar Davi, poderíamos citar Jonas, Daniel, tantos homens, experiências que tiveram com Deus. Mas aí a gente vai para o Novo Testamento, e nós nos deparamos com Maria, a jovem que ficou grávida do Espírito Santo. Que experiência profunda. Aí o marido olha e fala: rapaz, você está grávida de quem mesmo? É do Espírito Santo. Sei, que espírito é esse? Aí o anjo aparece para ele, e o anjo diz: José, não temas em receber Maria, ela dará à luz ao Messias, ao Filho de Deus. Ele será o libertador dos pecados do povo, ele será o grande libertador do povo. E a gente percebe Jesus obedece à voz de Deus. Ele vê uma fila, ele entra, está lá João Batista gritando: arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E Jesus está na fila.
Quando João Batista olha, está lá Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu que deveria ir a ti, mas tu vens a mim. Ele fala para cumprir as escrituras, ele se batiza, ele obedece. E quando ele se batiza, o céu se abre, o Espírito Santo vem. A voz de Deus é audível, é notável. Eis o meu Filho amado em quem me comprazo. E ali Jesus tem uma experiência. E ele sai daquele lugar para promover experiências para as pessoas. Você acha que o sistema de saúde hoje é precário? É porque você não viu como era naquela época. E Jesus simplesmente sai curando as pessoas, curando os cegos, restaurando os mancos, expulsando os demônios, trazendo esperança para as pessoas. As mulheres eram libertas, os leprosos eram curados, experiências que Jesus produz na vida das pessoas. E a gente lê Atos, Jesus começa com Jesus dizendo: olha, permaneçam aqui, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Porque o que Jesus prometeu para eles? Uma experiência. Ele disse: olha, o Espírito Santo virá, vocês falarão novas línguas, tudo vai ser diferente. E o Espírito vem, eles falam novas línguas, eles têm uma experiência, todos são cheios do Espírito Santo, milhares de pessoas se convertem, uma geração é transformada por causa de uma experiência. Vou falar de Atos capítulo 3, Pedro, junto com outro camarada que eu não lembro quem era, acho que Silas, sei lá, eles estavam entrando no templo, e a Bíblia fala que havia lá um homem cego de nascença, aleijado, mendigo, e a Bíblia fala que eles pegam aquele homem, aquele aleijado, eles levantam aquele homem. Atos capítulo 4, eles oram e o chão estremece, olha que experiência. Atos capítulo 5, Ananias e Safira são desmascarados pelo Espírito Santo, toda a igreja é cheia de temor, olha que experiência com Deus. A Bíblia fala de Atos 7, Estevão é apedrejado, mas ele olha para o céu, ele fala: eu vejo os céus abertos, o meu Senhor está de pé, aleluia. Gente, que experiência tremenda esse homem teve com Deus. E a Bíblia vai falando, a experiência de Saulo que nós lemos, a experiência de Cornélio. Paulo nas epístolas fala de experiências, fala que foi até o terceiro céu, fala que foi ensinado pelo próprio Cristo, o apóstolo que não o conheceu, mas que o conheceu por revelação, por experiência. Pedro, certa vez disseram: ó, é o seguinte, ou vocês se calam, ou vocês serão presos. Sabe o que Pedro diz? Não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Nós estamos experimentando o agir de Deus. Como é que nós vamos ficar calados diante do que Deus está fazendo? São experiências profundas. Tiago, o homem que ensina a doutrina prática, homem de experiência. João foi para a ilha de Patmos e lá teve revelações do Apocalipse. O que eu quero dizer? Nós não podemos desprezar as experiências. E quantas vezes nós somos cristãos, cheios de razão, cheios sabemos demais, mas desprezamos as experiências que Deus quer nos dar. Nós precisamos falar de um Deus que conhecemos, não que conhecemos porque o pastor fala para nós, não que conhecemos porque um bom professor de teologia nos ensinou, mas porque Ele vive em nós, Ele habita em nós, Ele flui em nós, Ele está em nós, Ele opera em nós, Ele está vivo no meio de nós. A nossa geração precisa entender que Deus quer se revelar a nós, também pela experiência. Deus é um Deus relacional, quer produzir experiências, fazer de você alguém avivado, alguém cheio da sua presença, alguém transformado para ser um transformador de outras pessoas. Você já teve experiências com Deus? Você teve alguma experiência que marcou a sua vida? Quando eu era novo convertido, eu tive uma experiência linda. Eu estava orando no meu quarto, e o Senhor falou comigo: vá à CNB3.
Eu morava lá no setor M-Norte, em Taguatinga. CNB3 é aqui quase no centro de Taguatinga. E eu me lembro que eu levantei e ouvi a voz do Senhor, e peguei uma bicicleta emprestada e fui lá para a CNB3. Eu falei, cara, me presta a bicicleta. O cara falou, para quê? Eu falei, Deus mandou eu ir lá na CNB3. Meu amigo riu de mim. O apelido dele era Boi. Um homem desse tamanho. Eu falei, Boi, me empresta a bicicleta, Boi. E o Boi me emprestou a bicicleta. E no meio do caminho eu falei, cara, não faz sentido, isso não tem lógica. Que Deus mandou ir para a CNB, aonde? Mas aí eu continuei nas minhas pedaladas e fui para a CNB. Gente, quando eu cheguei na CNB tinha um bar. E esse bar estava cheio de gente. E nesse bar havia um homem que estava tendo um ataque epilético. Na minha opinião, não era só um ataque, era um demônio que estava ali. Irmãos, e eu quando vi aquilo, eu falei, meu Deus, o Senhor me trouxe para expulsar um demônio. Gente, e quando eu cheguei naquele bar, o homem estava lá se contorcendo, estava cheio de gente em volta. E eu me lembro, isso é muito claro, para mim isso faz muito tempo. Mas eu me lembro que tinha um programa na rádio, e esse programa era de um tal de Reverendo Rodrigues. E era aqueles programas bem pentecostais, assim, super espirituais. E aí, a vinheta do programa era assim: hoje, o comércio vai fechar. Os demônios vão cair, porque o homem de Deus chegou. Reverendo Rodrigues, o destruidor das trevas. Aí entrava assim, olá pessoal, boa noite, aqui quem fala é o Reverendo Rodrigues, e o meu nome é Eduardo Cândido Rodrigues Rocha. Gente, quando eu cheguei naquele lugar, sério, eu ouvi a vinheta assim, ó, Eduardo Rodrigues, o destruidor das trevas. Sério que eu ouvi isso, pastor Rob, sério. E eu falei, rapaz, eu sou mesmo destruidor. Gente, e aí eu falei, dá licença, né? Já que eu era o destruidor das trevas, dá licença, o homem de Deus chegou aqui. Gente, estava lá o cara, eu entrei naquele bar, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e falei, em nome de Jesus, para agora. Gente, sério, o cara fez assim, ó. E eu falei, eu sei que você está aí, demônio, sai daí agora. E aí, eu orei de novo, o cara acordou e, o que foi? Aleluia, aplaude aí a Jesus. Aí, escuta a história. Nunca faça isso na vida, irmão. Aí eu olhei para o homem e falei assim, você está bem? Ele falou, estou bem. Eu quase fiz igual o da TV, quem te libertou? Aí eu falei assim, você está bem? Ele falou, estou bem. Aí eu virei para o pessoal e falei assim, ei, não sai ninguém ainda. Aí todo mundo ficou me olhando, eu falei, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o demônio, gente. Aí o pessoal ficou me olhando assim, eu falei, e sabe por que esse homem está assim? Porque ele não é crente e porque ele não tem Jesus. Eu falei assim, quem aqui não é crente e não tem Jesus? Se você não é crente, se você não tem Jesus, você vai ficar igual esse homem aqui. Irmão, não ficou um naquele lugar. Eu falei, Senhor, quem creu na nossa pregação? Não sobrou ninguém. E aí depois eu aprendi que não é assim que se prega o evangelho. Olha que experiência legal que eu tive. Eu poderia passar a noite contando experiências. Uma vez eu ouvi o pastor Josué Gonçalves pregando na igreja. Aí ele falou assim, porque lá em São Paulo nós oramos, nós acendemos uma vela e quando nós só paramos de orar quando a vela termina de queimar. Eu saí inspirado daquela reunião, irmão. Falei, rapaz, eu tenho que acender uma vela hoje. E meu pai era macumbeiro, eu falei, pai, você tem vela? Ele falou, não. Eu falei, então beleza. No outro dia, gente, 8 da manhã eu estava no mercado comprando uma vela. Eu comprei a vela, acendi e falei assim, rapaz, eu só paro de orar quando essa vela queimar. Gente, eu orei 1 hora, normal, bênção, glória a Deus. Eu orei 2 horas, aleluia. Eu orei, estava chegando em 3 horas, eu olhei para a vela e eu falei, que demônio de vela é essa que não queima? É vela de 20 dias isso aqui, meu Deus do céu.
Eu falei, Senhor, faz esse negócio queimar, que eu não sei mais nem... Eu estava rezando já, Ave Maria, irmão. Mas foi uma experiência de como não se deve orar. Gente, tem tanta experiência, eu poderia passar dias contando experiências, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que produz experiências em nós. Se eu até hoje persevero em um chamado, é porque tem experiências, tem base, Deus falou, Deus um dia falou comigo, Deus um dia nos mostrou algo, e Deus é um Deus de experiências. Agora, a vida de Paulo foi uma vida antes, e uma vida depois da experiência. Por quê? Presta atenção, primeira lição aqui do texto. A primeira marca negativa de quem não tem experiência com Cristo é que o cristianismo dessa pessoa é apenas intelectual. Se você estudar a Bíblia, você vai crescer intelectualmente. Você vai ver, você vai aprender grego, você vai passar um pouquinho pelo hebraico, você vai aprender culturas, você vai entender sobre povos, sobre contextos culturais, você vai aprender tanta coisa, sobre religiões. Isso vai te deixar uma pessoa mais culta. E Paulo era um homem que conhecia a Cristo apenas de forma intelectual. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ele fala assim, antes nós conhecíamos no padrão humano, hoje não. O que é o padrão humano que Paulo fala? É o padrão da carne, é o padrão natural, é o padrão apenas intelectual. E a Bíblia vai falar para nós que Paulo tinha um conhecimento intelectual de quem era Jesus. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre os apóstolos da Discovery, e eu fiquei tão impactado, porque os comentaristas lá, eles sabiam muito, mas eles não criam nada. Sabe, tem gente assim na igreja, eles sabem, mas eles não creem. É um crente ateu. Ele conhece, mas ele não quer experimentar, ele não crê que Deus pode dar e fazer com ele. Tem pessoas que a tradição vive falando mais alto do que a realidade espiritual. Gente, Paulo não era qualquer um. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, provavelmente Paulo veio de uma família muito rica, porque pobre não tinha acesso ao conhecimento, ao estudo que Paulo teve. E Paulo, a intelectualidade de Paulo não foi capaz de transformá-lo. E ele começa, por não conhecer o mover de Deus, ele começa a perseguir. Às vezes você persegue porque você não conhece. Quando eu me converti, a minha família me perseguia. Por que eles me perseguiam? Porque eles não conheciam. E quando a gente não conhece, eles falavam assim, meu pai falava, mas a Bíblia é assim, mas a Bíblia é assado. Mas eu falo, pai, não é só isso, é uma experiência, eu estou vivendo algo com Deus. Então, como ele não conhecia, ele perseguia. E Paulo era assim. Atos capítulo 8, versículo 3, Paulo entra pelas casas, e ele persegue as pessoas que adoram a Jesus. Atos capítulo 7, ele consente na morte de Estevão. Atos capítulo 9, Paulo recebe autorização para perturbar a ordem cristã em Damasco. Por que Paulo perseguia? Porque não conhecia. Irmão, se você não conhece, não persiga. O irmão agora só quer ser o crente, ele vive jejuando, ele vive isso, Você não conhece a realidade espiritual que ele está vivendo, então não persegue. Deixa ele. Gamaliel aconselhou a Paulo a não perseguir os cristãos, porque a intelectualidade não faz um homem espiritual, não transforma o homem. O fator determinante na vida da igreja é o Espírito Santo. Pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser pós, pode ser o que for. O poder do Espírito Santo precisa estar aliado ao nosso conhecimento. Paulo foi muito usado por Deus, sim, porque conhecia.
Mas o conhecimento só foi útil quando Paulo foi cheio do Espírito Santo. Eu posso dar um conselho? Eu sei que aqui nessa igreja é cheio de doutor, é cheio de pós, é cheio de tudo, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A intelectualidade pode tornar você um religioso, não uma pessoa transformada. Paulo era um cara duro, até que Jesus aparece para ele. Mas sabe o que Paulo diz? Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, considerei pura perda, por causa do amor de Cristo Jesus. Irmão, não é o nosso conhecimento, é o nosso conhecimento aliado ao poder do Espírito Santo. E essa experiência precisa ser buscada. A Bíblia fala da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que não se enxergava. Eles diziam assim, nós somos ricos. Aí Jesus olha e fala, não, vocês são pobres. Eles falam assim, nós temos vestes boas, nós temos o mais puro linho. Jesus diz, vocês estão nus. Ah, mas nós temos visão, nós temos revelação. Jesus diz, vocês são cegos. Eles estavam fazendo e chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque faltava o poder do Espírito Santo. Nós precisamos encontrar Jesus. Porque o tipo de cristianismo que vivemos é o tipo de cristianismo que a igreja vai viver. As igrejas precisam ser abarrotadas de gente, isso é bom. Mas as pessoas que estão na igreja, precisam ser pessoas cheias de Deus. Posso ouvir amém aqui dessa igreja? Paulo, quando é confrontado pelo rei Agripa, ele diz assim, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Os caras olhavam e falavam, Paulo, as muitas letras estão te deixando louco. Ele fala, não, eu não estou sendo desobediente ao que Deus falou comigo. Eu estou fundamentado numa experiência profunda com Deus, é por isso que eu virei o que virei. Irmão, é bom que tenhamos conhecimento, mas é ótimo que tenhamos experiência e conhecimento do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, toda experiência verdadeira é cristocêntrica. Ela vai te levar para quem? Para Cristo. O nosso compromisso é ser profundo com Deus, com Cristo. Sabe, muito do que fazemos é muito baseado na nossa força. É muito baseado na nossa gerência. E nós precisamos de uma nova reforma. Mas não adianta escrever teses, nós precisamos de um renovo, de uma reforma no coração, do poder do Espírito Santo fluindo em nós. Quando Cristo se revela a Paulo, ele fala assim, Paulo, eu sou Jesus. A religião ali, irmãos, era uma coisa tão séria, desculpa a expressão, tão carniceira, que o próprio Cristo precisou aparecer na jogada. O próprio Jesus precisou aparecer. E ele fala, Paulo, eu não sou mais uma religião, Paulo. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, Paulo. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o que venceu a morte. Eu sou o que tem as chaves da morte e do inferno. Eu sou aquele que venceu a morte. Aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que há de voltar um dia. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou Jesus, Paulo. Diferente. A experiência precisa ser cristocêntrica, precisa nos levar a Jesus. As pessoas vão embora porque não conhecem a Jesus. Nós precisamos buscar, criar ambientes que vão revelar Jesus às pessoas. É Ele quem muda. E quando o Espírito Santo muda, entra, tudo é capaz de mudar. Paulo tinha uma experiência tão profunda com Cristo, que isso era algo que jamais poderia separá-lo do amor do Senhor. Abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Aleluia. Não é a voz do Senhor, irmão. Olha o que Paulo diz, versículo 31. Vê se isso não expressa uma fé de alguém que tem uma base sólida e profunda. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada? Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu tenho certeza absoluta, olha o que Paulo está dizendo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu estou tão enraizado nele, a minha relação com ele é tão profunda, que nada me separa desse amor. Terceira, toda experiência cristocêntrica produz arrependimento. A primeira coisa que Jesus diz é: eu sou Jesus a quem você persegue. Isso é confronto, diga confronto. Não existe arrependimento sem confronto. É a natureza humana sendo confrontada com a natureza divina, a natureza de Cristo. Ele diz assim: olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Olha o confronto, gente. Não existe centralidade de Cristo sem arrependimento. Eu estava assistindo ontem um vídeo de duas atrizes globais. Uma é namorada de um jogador de futebol muito famoso. Quem é? De quem eu estou falando? Tá sabendo, né, irmão? Um era namorado do Neymar. Namora, volta, namora. E a outra era a namorada do cantor, a esposa de um cantor de pagode. Você sabe quem é também. E aí, gente, escuta a história. Elas estavam conversando sobre o PG que elas frequentam, sobre a célula. E aí a namorada do jogador falou assim: nossa, quando eu vou na célula, quando aquele jovem, quando se apaga a luz, quando a gente canta, Deus está ali. E a outra falou a mesma coisa: não, porque é muito forte, quando a gente canta na célula, mas como Deus se manifesta, é como se Ele estivesse ali falando conosco. E eu falei: que legal, massa. Mas você vê que é uma experiência que tem fim em si mesmo, não muda nada. Irmão, a experiência com Cristo produz mudança, e essa mudança chama-se arrependimento. Eu conheci o Rodolfo Abrantes, assim que ele se converteu. Ele foi pregar num culto de jovens nossos, ele era recém-convertido. E ele conta que ele era um fumador de maconha, ganhava muito dinheiro, aquela banda que cantava aquelas músicas terríveis. E aí as irmãzinhas lá do coque, da Assembleia de Deus, vão orar por ele. Ele se converte, ele deixa tudo, ele larga tudo. Ele fala: não sei, eu não quero mais. Mas e o dinheiro, mas e a banda, mas e a maconha, mas e tudo? Ele falou: não quero mais. O cara se arrepende radicalmente, e até hoje é um dos caras mais crentes que tem nesse meio artístico aí que a gente conhece. Sabe por quê?
A mudança foi de natureza, não foi de religião. Irmão, não adianta mudar de religião. Eu encontrei uma menina esse dia, eu falei, você está onde, minha filha? Ela, pastor, estou na macumba agora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei com outro um dia desses, falei, está onde? Encontrei no mercado, falei, está onde? Estou lá no padre, não sei o quê. Pelo menos estou em algum lugar, pastor. Eu falei, isso só prova que você nunca nasceu de novo. Porque, irmão, não adianta ficar mudando de igreja. Não adianta ficar mudando de religião. A questão é mudar de coração, é mudar de natureza, é nascer de novo. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Olha o choque de natureza que Paulo fala. As experiências que temos com Cristo produzem arrependimento, e o arrependimento, libertação. Olha aqui para mim. Não adianta ficar, tem que amar, ai que lindinho, ai bonitinho, fica aqui, nós te amamos com seu pecadinho. Não. Fala, bicho, nós te amamos, e nós te amamos tanto, que você vai ter que se arrepender dos seus pecados, para você ir para a glória de Deus, para você conhecer a glória de Deus. Você só precisa nascer de novo. Essa é a questão do Evangelho, gente. É um chamado, é uma experiência que traz libertação, que produz arrependimento, e assim a libertação é produzida. Por que que tanta coisa na minha vida não muda? Porque talvez você precisa se arrepender. Ai, pastor, eu preciso ser liberto. Vou pegar sal grosso, vou na sessão do descarrego. Não vá. Se arrependa. Chore pelos seus pecados. Mude de vida. Você vai ver o quanto o Senhor é poderoso para te ajudar, te fortalecer e te libertar para sempre. O Espírito Santo é aquele que liberta o homem. Existem coisas que não são fraquezas, mas um problema de natureza espiritual. E há uma grande diferença, irmão, entre o religioso e o que nasceu de novo. O que nasceu de novo não tem problema em entender o que Deus está dizendo. E nós precisamos orar por experiências que produzam o novo nascimento. E há muita gente que está andando com Jesus sem ter nascido de novo. Os discípulos andaram com Jesus por um tempo, só depois o Senhor liberou sobre eles, soprou sobre eles o Espírito Santo. A mensagem de Jesus é uma mensagem que chama as pessoas para uma mudança de vida, para uma mudança profunda. E só o Espírito Santo vai trazer a realidade de Cristo para o nosso coração. Posso ouvir amém aqui? Quarto ponto. Todo arrependimento genuíno produz em nós sujeição. Por que que é difícil lidar com algumas pessoas? Porque elas não se converteram ainda. Porque elas ainda não se sujeitaram a Jesus. Porque Jesus ainda não é o Senhor da vida delas. A transformação, o poder das Escrituras precisam ser verdades para nós. E se isso não for verdade, você nunca vai ser transformado. Paulo, ele olha para Jesus, ele diz, o que queres, Senhor? Há um coração submisso na hora. Há um coração que se submete. Paulo diz em Atos 20, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aí mais tarde ele diz, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Paulo foi confrontado, mas o confronto gerou arrependimento. O arrependimento gerou transformação, e essa transformação gerou um destino para a vida de Paulo. Irmão, um crente que se arrepende não tem dificuldade em se submeter a Deus. Isso é o cerne, sabe, é o ponto da vida do Espírito. Você não é profundo quando você ora. A Bíblia fala de um homem que orou batendo no peito, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses. Está reprovado. A Bíblia fala que Deus rejeitou diversos jejuns que o povo fez. A profundidade não está nisso, a profundidade não está nisso, a profundidade está no nosso arrependimento.
é no nosso quebrantamento, é na nossa vontade de mudar, é no nosso coração voltado para Deus. Aquele homem tem uma revelação. Uau! Vi Jesus, senti Jesus, aleluia! Aí Jesus confronta, pá! O problema é que a gente fica só no, só quero, mas não muda de vida. Aquilo gerou um confronto, pá! Tu está me perseguindo, Paulo. O confronto gerou uma mudança no coração. E a mudança gerou um ministério poderoso na vida de Paulo. Irmão, o desafio é um coração sujeito a Deus. Quando você passa pela experiência, você entra no seu destino e você vive para a glória de Deus. Religião, irmão, produz informação. Jesus e uma experiência com Ele produz uma transformação tão real na nossa vida, que todo mundo vê que nós estivemos com Jesus. Sabe por quê? Porque alguém que tem o Espírito Santo entende a mente de Deus, vive pela vontade de Deus, faz o que Deus quer fazer. O problema é que tem muita gente morta na religião cristã. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é a vida de Deus no meio de nós. O que nós precisamos? De experiências. Experiências que nos levem a uma vida diferente, contra os padrões do mundo. E nos dê força para que a gente tenha a capacidade de permanecer nos planos de Deus. Essa é a questão. O homem não muda o homem. O que muda é o poder do Espírito Santo fluindo em nós. Quando você descobre, irmão, pela experiência, a vontade de Deus, você descobre a razão da sua existência, o motivo da sua vida. Você vive pelo céu, e aí você não fica preso às coisas da terra. Cristo passa a ser a razão da nossa vida. E eu termino dizendo que Paulo declara: a minha vida não é preciosa. Precioso é viver a vontade de Deus. Irmão, uma experiência que traz confronto, que traz arrependimento, que produz mudança. É uma experiência que vai te levar a viver uma vida para a glória de Deus. Enquanto o cristianismo não for algo profundo para a sua vida, você nunca vai achar motivos para viver esse cristianismo. Só o Espírito Santo pode nos levar a uma entrega plena. E esse é o conceito, esse é o princípio. Hoje é uma noite de rendição profunda. É uma noite de experiências com Deus. A revelação que traz confronto. O confronto que produz arrependimento. O arrependimento que nos leva a uma sujeição a Cristo e a sua vontade. Eu quero ter uma experiência com o Senhor nesta noite. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.